Voltamos com o debate desta noite, que estamos falando sobre o impacto desses feriadões prolongados aí do ano de 2017 aqui na nossa região. Nós estamos recebendo o vice-presidente de Finanças e Patrimônio do Sindhotel, Gilberto Dionisi, e o superintendente da FCDL daqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Neira. Tem uma pergunta de um telespectador que eu até tinha pensado em fazer essa pergunta, e como o Evandro daqui de Porto Alegre provocou, eu vou seguir na provocação do Evandro. Ele faz, na verdade, um comentário. Ele pergunta assim: olhemos os feriados pelo lado humano. Eles são o único momento em todo o ano em que os trabalhadores podem fazer algo além de trabalhar. Sei que a questão levantada no programa é questão monetária, mas deixo o meu comentário sobre os feriados sobre outra ótica. E tenham uma boa noite. Eu acho que ele está falando com relação a quem trabalha no comércio. E eu pergunto assim, ó, e para vocês, fora serem trabalhadores, o que significam esses feriados, hein? Eu gostaria de aproveitar a pergunta do Evandro para trazer um assunto bem relevante. Nós lá da FCDL, da Federação das CDLs, no início do ano encaminhamos, inclusive, correspondências aos ministros, aos deputados, porque já tínhamos visto essa grande presença de feriados prolongados durante o ano. No sentido de recomendar que se fosse aplicada uma regra que aconteceu nos anos 80 e 90, onde os feriados eram transferidos para a segunda-feira. Por quê? Porque o impacto econômico acaba sendo menor, porque você mantém o sábado como um dia praticamente útil e tem os domingo e a segunda-feira. Então, deixar claro para o Evandro que nós não somos contra o feriado, inclusive até apreciamos de estar descansando, mas a gente... O seu Gilberto adora. O seu Gilberto, principalmente, né? Mas a gente não pode esquecer que o momento econômico é um momento diferente hoje, então a gente precisa ter a economia aquecida, não só para que as pessoas tenham emprego, mas também para que o Estado possa arrecadar impostos, possa fazer a economia girar. Então, isso é bastante importante ressaltar nesse momento. Na verdade, eu concordo que seria bem mais interessante que os feriados fossem todos em segundas-feiras, porque o impacto, eu trabalho não só com hotéis, eu tenho motéis também, e até no segmento de motéis, a gente sofre um bocado com os feriadões. Porque quem é frequentador de motel tem um certo poder aquisitivo. E essa pessoa, no final de semana, que tem feriadão, ele viaja muito. E como, vamos dizer, o maior público vai aos fins de semana, nos motéis, também isso impacta muito quando tem feriadões. Durante a Copa, os motéis daqui de Porto Alegre tiveram um bom público, né? Não foi que as pessoas usavam, que a hotelaria estava toda ocupada. Também, mas na verdade é o seguinte, muitos na hotelaria, gente normalmente que vem de fora, que não trabalha no ramo há muitos anos, se ilude de que a hotelaria é uma coisa mágica, que o sujeito vai lá, abre a gaveta, bota o dinheiro no bolso e sai. A hotelaria é uma coisa que trabalha 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então, é um trabalho estressante. E muitas pessoas acham que o lucro é fantástico, mas não. As despesas da hotelaria são muito grandes. Então, tem investidores que, iludidos com isso, especialmente quando foi a Copa, investiram em empresas que construíam imóveis para serem hotéis sob, depois, a orientação de alguma bandeira multinacional. Só que essas bandeiras multinacionais, por exemplo, elas só colocam o seu nome e cobram uma taxa de administração. Então, na verdade, depois os proprietários que compraram esses imóveis, eles não têm retorno daquele capital investido. Isso aconteceu muito na época da Copa. Aqui em Porto Alegre não foi tanto, mas foi. Mas cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por exemplo,
tem uma quantidade de hotéis hoje fechados, mesmo no Rio, porque o retorno não é compatível. Tem uma pergunta do Lucas aqui de Porto Alegre, não sei para qual dos dois eu coloco, mas ele gostaria que comentassem sobre a compensação dos feriados nos salários de quem recebe por hora trabalhada e não por preço certo ajustado. Paralelo a isso, qual o efeito prejudicial à economia que teria para o Estado se fizessem os chamados feriadões de juntar quinta e sexta? Não sei se... Eu não entendi. Eu também não entendi bem a pergunta. Quem trabalha por hora e não por preço, e não acho mensalmente, muda alguma coisa? Acho que não é o caso do comércio, nem do... Não, nem na hotelaria. Na verdade, a hotelaria em termos de... Lucas, quem sabe explica melhor um pouquinho para nós, daí a gente A única passa coisa diferente é que, por exemplo, as pessoas têm folga uma vez por mês num domingo. Então, os domingos são dias normais. A folga semanal é feita em outros dias. E no domingo, uma vez por mês. E no varejo, de um modo geral, o que acontece é que os funcionários têm os seus salários de acordo com os dissídios, que são das categorias, certo? E se existe algum acerto com relação a trabalhos durante o final de semana, principalmente em feriadão, isso é acertado entre patrão e empregado e é feita a compensação ou a remuneração propriamente dita, né? Então, as vendas na internet, como é que tem afetado o comércio? Olha, o comércio eletrônico acabou sendo um novo canal para o varejo, um novo canal de venda. Então, hoje já existem lojas na internet que vendem mais, lojas que estão na internet e no varejo tradicional, físico, que vendem mais do que o varejo tradicional. Isso quase dá um outro programa para a gente debater, mas eu queria só dar uma pitada com isso. Então, existe hoje uma demanda muito grande pela comodidade. Geralmente, as ofertas na internet elas são melhores do que a oferta na loja física. Então, sim, existe hoje. O comércio eletrônico, principalmente se comparado no varejo, tem crescido, percentualmente falando, mais do que o varejo tradicional. Então, quem hoje está no comércio eletrônico estruturado e com condições diferenciadas de preço e entrega, hoje está tendo um excelente resultado. Mas tem lojas que se tem notícia que já foram fechadas em função da venda na internet? Não, o comércio eletrônico acaba sendo um complemento. No começo, há mais ou menos uns 10 anos atrás, se falava muito de que o comércio tradicional ia desaparecer e ia permanecer somente o comércio digital, o comércio online. E isso não aconteceu, muito antes pelo contrário. O comércio online acaba dando mais informação para o consumidor e ele chega na loja para ter a experiência de conhecer o produto fisicamente. Então, é um complemento do outro. Então, quem sabe administrar essa facilidade que o canal internet oferece, está tirando muita vantagem. Certo. E quanto ao turismo, voltando um pouquinho assim, a questão, assim, as pessoas que procuram pela internet, elas procuram muito a hotelaria pela internet? Bastante. Hoje, cada dia mais, o comércio eletrônico, entre aspas, para a hotelaria tem aumentado. Hoje, nós já temos na maioria das redes, mais de 20% já é comércio, já são reservas pela internet. Então, mesmo aqui em Porto Alegre, na região metropolitana? Em todo o estado. E todo hoteleiro que não se atualizar e não tiver algum tipo de algum canal de reservas via internet, a tendência dele é sucumbir. Não tem mais. Nós temos um minutinho só, e eu queria que considerações finais de vocês, assim, sobre principalmente esse tema, a questão dos feriadões aí e na área de vocês especialmente. Olha, eu dou todo o apoio para a FCDL, no sentido... Feriado da segunda-feira? Exatamente, que todos os feriados fossem... Aí a terça-feira vai ser amaldiçoada, né? Que depois já que é a segunda-feira. Que todos os feriados possíveis fossem deslocados para segunda-feira, de tal maneira que seria o menor impacto, continuaria um bom impacto para aquelas cidades de turismo de lazer. E não estragaria tanto as cidades que dependem do turismo de negócios, ficaria
uma situação mais equilibrada. Vai ficar essa campanha, então, além do feriadão, o feriado para segunda-feira, mas do dia 1º vai ser na segunda. Isso. Vai ser na segunda. Exato. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar do programa. Acho que esse tipo de convite sempre é muito bom para que a gente possa esclarecer, principalmente ao telespectador, ao consumidor, o impacto que as coisas têm no dia a dia, no nosso cotidiano. Cumprimentar o Gilberto aí pela experiência que ele nos trouxe aí do setor hoteleiro, que é muito sensível a esse tipo de fato, e desejar a todos que aproveitem o feriado, certo? E que voltem, né, em condições de fazer compras já na segunda-feira, que o varejo com certeza vai esperar a todos com excelentes condições. Mas também está aberto no sábado, a maioria, pelo menos aqui na região, a maioria está Porto Alegre, sábado, capital, grande cidade, as grandes cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, essas cidades de maior porte, sim, mantêm o comércio ativo. Mas se a gente se afasta um pouco, vai para o interior, a dificuldade aumenta. Então a gente vai esperar todos os consumidores aí na segunda-feira. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje. Agradecemos, como sempre, a sua audiência. Lembramos sempre que você pode acompanhar toda a programação da TVE também pelo YouTube. Vai lá, se cadastra no YouTube, bota na sinetinha ali também, clique na sinetinha, que daí vai ser, quando os programas forem baixados, você vai poder acompanhar o programa da sua preferência. E nós lhe desejamos uma boa noite, um bom feriado.